Quando a gente ouve a palavra diabetes, é comum pensar que é uma doença só, né? Mas a realidade, olha, é bem mais complexa. E fascinante, viu? Hoje a gente vai mergulhar fundo no universo do diabetes mellitus para entender que, na verdade, não é uma condição única, mas um grupo de distúrbios metabólicos. Então vamos lá, começando pelo básico. Pensa só, mesmo com tantos tipos diferentes, com causas e sintomas variados, todas as formas de diabetes têm uma coisinha em comum. Existe um único problema central que liga tudo. E é isso aqui, ó, hiperglicemia crônica. Nome complicado, né? Mas basicamente quer dizer que o nível de açúcar no sangue fica alto e não abaixa. Permanece alto por muito tempo, essa é a questão central. E tudo isso acontece por causa de um problema com a insulina. Seja porque o corpo não produz ou porque não consegue usar direito a insulina que tem. Agora, o mais interessante é o seguinte, pensa assim. O resultado final é sempre o mesmo, a tal da hiperglicemia, mas os caminhos para chegar nesse resultado, esses são bem diferentes. Então, bora dar uma olhada nos 5 tipos principais para a gente entender cada uma dessas rotas. Vamos começar pelos mais famosos, né? O tipo 1 e o tipo 2. No tipo 1, a coisa é autoimune. O próprio sistema de defesa do corpo, por engano, ataca e destrói as células do pâncreas que fabricam a insulina. Ou seja, é um problema de produção. Já no tipo 2, a história é outra. O corpo até produz insulina, mas as células criam uma resistência. É tipo uma fechadura que não aceita mais a chave. Aqui, o problema é de ação. Entender essa diferença, nossa, é crucial. Agora, um caso bem específico, o diabetes gestacional. O nome já entrega tudo, né? Ele aparece só durante a gravidez. O que acontece é que os próprios hormônios da gestação podem meio que atrapalhar o trabalho da insulina. E aí, o nível de açúcar sobe, mas geralmente de forma temporária. E temos também o LADA, um tipo bem intrigante. Pensa nele como um primo do tipo 1. E para fechar a lista, o MOD. Esse aqui é o tipo, digamos, de família. É genético mesmo. Ele é causado por uma mutação em um único gene, e essa característica é tão forte que costuma passar de geração em geração. É bem mais raro, mas o diagnóstico preciso faz toda a diferença para o tratamento. Ok, a gente já entendeu os diferentes tipos, mas fica a pergunta, né? Por que é tão importante saber a diferença e, principalmente, controlar tudo isso? A resposta está nas consequências a longo prazo da hiperglicemia crônica, que podem, infelizmente, afetar o corpo inteiro. E aqui está o ponto central de tudo. Não importa qual tipo de diabetes. O grande risco, no fim das contas, é o dano que o excesso de açúcar no sangue causa nos vasos sanguíneos. Pensa nesse açúcar alto como um veneno agindo devagarinho. Ele vai danificando as paredes de todos os vasos, desde os capilares, que são minúsculos, até as grandes artérias. E é esse dano que abre a porta para as complicações mais sérias. Vamos falar primeiro dos vasos pequenos. Nos olhos, esse dano pode levar à retinopatia, que em casos graves pode chegar à cegueira. Nos rins, o problema é a nefropatia, que pode evoluir para uma insuficiência renal. E ainda tem os nervos, com a neuropatia, que causa perda de sensibilidade, dor e vários outros problemas. Agora, e nos vasos grandes? Aí o estrago também é sério. O dano nessas artérias aumenta, e muito, o risco de doença arterial coronariana, que pode levar a um infarto. Aumenta também o risco de um AVC, o famoso acidente vascular cerebral, e tem ainda a doença arterial periférica, que afeta a circulação principalmente nas pernas e nos pés. Olha, eu sei que falar desses riscos todos pode assustar um pouco, mas a ideia aqui não é colocar medo de jeito nenhum, é um chamado para ação, porque justamente ao entender o tamanho do problema que a gente corre atrás da solução. E a boa notícia é que sim, existe um caminho bem claro a seguir. E essa frase aqui, ela resume perfeitamente a história toda. Não existe receita de bolo, sabe? O segredo é ter o diagnóstico correto, descobrir o tipo exato de diabetes e, a partir daí, criar um plano de tratamento específico para cada pessoa. É isso que funciona para evitar as complicações e, mais importante, garantir uma ótima qualidade de vida. E com essa reflexão, a gente encerra nossa análise. É fundamental lembrar: diabetes é uma condição que pode ser gerenciada, não uma sentença. O conhecimento, como a gente viu, é o primeiríssimo passo. A pergunta que fica no ar é: com essa informação em mãos, qual será o próximo passo a ser dado?